queridas alunas. A nossa aula de hoje está no capítulo 7, volume 3 do livro didático de vocês. Nós também vamos utilizar o livro de atividades, tá? Mas agora, na videoaula hoje, nós vamos falar sobre espaços rural e urbano na Ásia, na Europa e na Oceania, tá? Na página 9 do livro didático de vocês, traz uma preocupação aí, tá? Com o aumento da demanda de produtos agrícolas, ao mesmo tempo, a redução de áreas de terras agriculturáveis, né, que são terras destinadas para atividade agrícola, através do processo de urbanização, essas áreas da União Europeia, elas possuem uma tendência de atividade agrícola e também pecuária nos Estados membros, tá, da União Europeia. O que é que a União Europeia ela tem aí ao seu favor para realizar essa atividade? O incentivo à implantação da agricultura de precisão, a intensificação nas informações de monitoramento de qualidade dos produtos alimentícios, restrições aos organismos geneticamente modificados, os transgênicos, uso de tecnologias sustentáveis no propósito de produzir mais, utilizando menos recursos naturais, e fertilizantes defensivos, agrícolas, antibióticos e energia. Também existe um foco de investimento em fazendas multifuncionais, que são aquelas fazendas que têm várias funções, ou seja, tanto a questão agrícola também como a atividade de agropecuária. A agricultura multifuncional ela é aquela que se estende as atividades para além do ramo principal, com o estabelecimento do comércio de produtos artesanais, em instalações para o turismo rural ou de centros de educação para atividades do campo, pesquisa de estratégias ecológicas para as atividades rurais, tá? Também a diversificação das atividades rurais possibilita o incremento de renda dos proprietários dessas terras, fazendo com que haja uma ampliação da geração de emprego nesse setor e uma redução de oferta de vagas de trabalho, porque, ao mesmo tempo, há a geração de emprego, sendo que este meio, ou seja, esse ambiente, ele está passando por um momento de redução. E à medida que a agricultura multifuncional ela vai se estabelecendo, aí vão surgindo ofertas maiores de trabalho. Tá? Aí eu voltei essa parte aqui de cima simplesmente porque, né, para ler essa primeira parte aí com vocês, para que fique bem claro, tá? No continente europeu, a agricultura que pega alta tecnologia do plantio é praticada principalmente por médias e pequenas propriedades, tá? Pequenas propriedades são aqueles sítios, médias propriedades já são fazendas de médio porte e muitas das vezes são administradas pela própria mão de obra familiar. Aí nós temos uma vista da Ecovilla, em CBM, Liden, no norte da Alemanha. São destaques da produção agropecuária da maioria dos países da União Europeia os setores de laticínios, como cereais, oleaginosas e também a criação de suínos e aves, tá? A palavra transgênicos são organismos que são modificados, tá? Através da manipulação genética. E por meio dessa alteração, o seu código genético ele passa por um processo de transformação
através da introdução dos genes provenientes de seres vivos de diferentes espécies. A agricultura moderna irrigada em cooperativas em Israel, tá? Em razão da aridez aí do clima e a escassez de água doce, tá? É bem difícil aí a questão da água doce. A transformação dos solos improdutivos em férteis áreas de da cultura agrícola nas bases de Israel é considerada um dos grandes êxitos de agricultura moderna, tá? O Aqueduto Nacional ele é considerado o maior projeto de irrigação de Israel, porque transporta as águas do Mar da Galileia, no norte do país, aos desertos de Negev e Arava, no sul, que se tornam uma das regiões de maior produção de frutas cítricas, como, por exemplo, a laranja, tá? A obtenção da água pela irrigação e consumo por meio de aquíferos, água da chuva, que ocorre também aí apenas entre novembro e março, no inverno, mais ou menos aí no inverno, tá? Há também tratamento de esgoto, dessalinização da água do mar Mediterrâneo, chega às estações das águas regionais por meio de uma rede, tá? De distribuição. No lado esquerdo do vídeo de vocês têm uma imagem do cultivo de irrigação no deserto de Negev, sul de Israel, em 2012. Observem que em meio do deserto, né, onde seria meio improvável de haver vegetação, ela ocorre através das técnicas modernas da agricultura, tá? O resultado da transformação de desertos em solos aráveis se reflete em números. O país produziu em torno de 95% do que consome de produtos agrícolas, dado que é relevante quando se leva em conta apenas 1/5 do território dotado de terras naturais aráveis, ou seja, as condições ambientais são favoráveis aí para a questão da agricultura, né? Então, nos kibbutzim, que são cooperativas em áreas rurais, tá? Ocupadas por imigrantes judeus nos primeiros anos do século XX. Antes mesmo da criação dos Estados de Israel, cada integrante da cooperativa trabalhava para produzir o quanto pudesse e receber tudo o que necessitava pela própria comunidade, tá? Do lado direito do vídeo de vocês, nós temos o Kibbutz, que é o Aloni, né, que é no norte de Israel, tá? Para vocês verem ao lado direito do vídeo de vocês a presença do deserto e o solo sendo arado para a produção agrícola. A agricultura moderna no Japão, constituído por centenas de ilhas que ocupam uma aproximadamente aí de Mato Grosso do Sul, com apenas 16% de sua superfície, corresponde a planícies, tá? O Japão apresenta restrições à expansão da agricultura, tá bom? Ele tem vários tipos de restrição, até por causa que ocorre as suas plantações, né? Eles são muito dependentes de uso de tecnologia para garantir a produtividade em pequenas extensões de terra. O uso de maquinários passou a suprir a carência da mão de obra rural na segunda metade do século XX, que foi motivada aí pela migração às cidades, que cresciam à medida que a economia japonesa também prosperava. O país investe muito em biotecnologia, principalmente em estudos desenvolvidos pelas plantas, tá? Geneticamente modificadas com o objetivo de aumentar a produtividade e também
a agroindústria japonesa, ela passou a utilizar o auxílio da informática para controlar também, avaliar a precisão da qualidade de seus produtos, tá? Então, o meio da tecnologia veio para influenciar, ao mesmo tempo, ajustar e otimizar o tempo dos seus produtos, também unir-se a qualidade, tá bom? Do lado direito do vídeo vocês têm o cultivo do crisântemo, tá? Que é feito lá no Japão. Mesmo contando com um dos maiores produtivos avançados sistemas agrícolas do mundo, o Japão é um grande importador de alimentos e de outros bens produzidos pela agropecuária, silvicultura e extrativismo vegetal. No entanto, a produção do arroz e diversos legumes constitui aí a base alimentar japonesa, que é autossuficiente, tá? Eles produzem e tem tanto para produzir para o próprio consumo, como para fazer a importação e exportação de acordo com as suas tecnologias. Então, a modernidade e a alta tecnologia, elas não anularam aí as traduções, tá? Porque a tradição milenar japonesa, assim como a risocultura, a agricultura, técnicas do passado, alternativas do presente, mesclaram-se. Ou seja, existem não somente a questão da agricultura por níveis de tecnologia, mas também tem a manual e também eles trabalham com a tradicional, tá bom? Do lado esquerdo da imagem de vocês, do vídeo, tá? Nós temos a técnica de hidroponia, que é utilizada em cultivo de morango em estufa no Japão em 2012. Bom, aí nós temos a agricultura moderna na Índia, Revolução Verde. Tá? Bom, vou ler aqui do lado esquerdo de vocês. Diz o seguinte: após a Segunda Guerra Mundial, a agricultura passou a empregar uma série de novas técnicas para auxiliar a fertilização do solo e com o combate de pragas, associadas à crescente mecanização das lavouras. Essas técnicas possibilitaram um expressivo aumento de produtividade, em virtude do impacto que teve na agricultura em nível global na década de 1960. Tal processo foi chamado de Revolução Verde, tá? Então, a Revolução Verde ela começou desde após a Segunda Guerra Mundial e passou a empregar uma série de novas técnicas à atividade agrícola, tá bom? Bom, baseando-se na pesquisa em sementes e fertilização do solo, o uso de máquinas e também defensivos agrícolas, o programa iniciado por volta de 1940 na América do Norte e na Europa visava aumentar, otimizar a produção agrícola, tá? Para que isso ocorresse, foram necessárias algumas principais estratégias para o desenvolvimento do equipamento mecânico para plantio e colheita no desenvolvimento agrícola, tá? Houve também realmente um grande crescimento na produção de alimentos na Índia, em regiões da Revolução Verde, que essa Revolução Verde, ou seja, ela foi implementada, tá? O programa, porém, é cercado de algumas polêmicas, né? Ele é considerado um grande êxito na expansão da produção agrícola e, por outro lado, também ele é contestado por tomar de conta de economia de vários países dependentes, tá? Então, há uma busca, ao mesmo tempo, uma concorrência da questão econômica aí pelos outros países que foram dependentes.
na página 12, tá? Nós temos a aspersão dos agrotóxicos, ou seja, do lado esquerdo, o trabalhador ele está passando agrotóxico nos alimentos aí, nos suprimentos agrícolas. E o uso do maquinário agrícola abaixo, tá? Que faz parte das técnicas e equipamentos desenvolvidos aí para, através com a chegada da Revolução Verde na Índia, tá? Atualmente, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas, para a agricultura e alimentação, o número de pessoas afetadas pela fome ainda é muito elevado. O aumento do preço dos alimentos, crises econômicas e políticas, graves conflitos e mudanças climáticas são apontados como principais responsáveis pelo problema que afeta a cerca de cada uma das 9 pessoas no mundo, tá? Ao mesmo tempo que produz, o país aí sofre com a questão da fome, tá? Há uma distribuição desigual dos recursos. Também a falta para aquela população mais, vamos dizer, desfavoráveis, né? São aquela população que não retém de muitos benefícios, né, para a aquisição dos seus alimentos. Bom, nós temos aí um mapa. Esse mapa está relacionado aos países do norte e países do sul, tá? Nós temos limite internacional, linha divisória entre o norte e o sul, que é representado aí pela cor vermelha. Nós temos os países do norte, que é o laranja, e esse rosinha bem clarinho representa os países do sul, tá? A denominação é atribuída pelos países economicamente mais desenvolvidos e dotados de mais altos índices socioeconômicos, diferenciando-se no aspecto dos países do sul e a fronteira e o norte, tá? A Oceania, que se situa também aí no hemisfério meridional, também nós temos aí a presença da Austrália e Nova Zelândia. Bom, aí nós temos o olhar geográfico. No olhar geográfico, vocês vão observar os dados referentes a 2016 apresentados pela FAO e percebe-se que há a distribuição geográfica proporcional de subnutridos no mundo. Do lado esquerdo, nós temos a parcela da população subnutrida através de regiões, tá? Divididas em regiões, e também nós temos o número, já com um gráfico maior, tá? Com uma proporção assim, bem maior, para que faça uma análise mais detalhada, o número de subnutridos por regiões, tá? Já é um número mais fechado, tá? Modernas ovinoculturas australiana, tá? E a Austrália e Nova Zelândia são grandes criadoras e exportadoras de ovelha, sua carne, lã e laticínios, tá? A quantidade e a qualidade da produção de laticínios, a carne de ovelha da Nova Zelândia também se destaca no cenário econômico mundial. Além da intensa pesquisa genética e de sua aplicação do ovinocultura, o modelo de cooperativas de produtores e, sobretudo, a qualidade do manejo das pastagens, em que o solo pasto recebe tratamento e bases de nutrientes, constitui-se o segredo do êxito desses países, tá? E também é diretamente ligado ao ramo da pecuária. Mudança na agricultura chinesa e na migração para as cidades. Então, nós temos aí do lado direito de vocês um gráfico que representa a China, a população rural e urbana, tá? A população rural está representada pela cor verde e a população urbana
está representada aí pela cor vermelha. No final aí da década de 1970, quando se iniciou o processo de abertura econômica da China, centenas de milhões de pessoas deixaram o campo e passaram a habitar em algumas cidades chinesas. Não é diferente do nosso país, né? Através da chamada oportunidade ou melhores condições de vida, um homem sai do campo e ele vai buscar na cidade grande, ou seja, no espaço urbano, melhores oportunidades, tá? Tanto de trabalho como de emprego, né? São os motivos que a população acaba se deslocando de um espaço para o outro. Esse êxodo rural se deve também à modernização da agricultura chinesa, que visa integrar mais as indústrias e se tornar aí mais informatizada, tá bom? O maior deslocamento populacional da história, responsável pela virada urbana da população chinesa, está em pleno curso. Sobre o tema, confira o texto a seguir, né? Nós temos a China em Movimento, que é um texto que já fala sobre a expansão da China, tá? A questão do êxodo rural e fala sobre a questão da urbanização. Leiam com atenção esse texto, tá? Que vai complementar aí o entendimento de vocês em relação à China, tá? O espaço urbano, né? Nós falamos agora há pouco sobre a questão rural, sobre as atividades rurais, né? Sobre a população rural. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre o espaço urbano. Então, o espaço urbano, ele, na história da urbanização mundial, tem vários importantes capítulos, né? Na Ásia e na Europa. O continente asiático, ele abriga vestígios arqueológicos das primeiras cidades do mundo, né? Já na Europa, se desenvolveu o primeiro grande surto de urbanização, com um efeito de quase imediato através da Revolução Industrial, formando as imensas metrópoles. Bom, vários países como África e Índia, principalmente na China, vem ocorrendo, né, esse processo de expansão, tá bom? As primeiras cidades, né? As ruínas de Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, na bacia do rio Eufrates, podem testemunhar a mais antiga cidade criada do globo, datando de mais ou menos aí 11 mil anos atrás, e outros sítios arqueológicos das primeiras cidades do mundo, fundadas aí através de civilizações antigas da Mesopotâmia. Devido à importância econômica e cultural, as metrópoles crescem e exercem influência sobre determinada área ao seu redor, tá bom? Bom, nos atuais territórios do Egito, Paquistão, Índia e China, aglomerações urbanas pioneiras também foram criadas através de milênios para essa sociedade e as planícies aluviais do rio Nilo, Tigre e Eufrates, indo a Ganges, Hongri, amarelo, né, e Yangtze, azul. Eram elementos fundamentais para a sua fixação da população naquele ambiente. Então, o que são as planícies aluviais? São superfícies planas formadas por sucessões de deposição de sedimentos, transportados pelos rios, decorrendo aí através de milhares e milhares de anos, tá? Esses solos são e suas margens aí são bastante férteis e existem inundações periódicas, tá bom? Nós temos aí as principais cidades do mundo, entre 3.700 anos antes de Cristo e uma década aí. Vocês podem observar aqui.
nós temos aí no caso, duas coresinhas, tá? Umas são as cidades e outras são as divisões. Há 3.700 anos antes de Cristo, e vocês podem observar a quantidade de cidades aí existentes através aí do nosso globo, tá bom? Para finalizar, as cidades que persistiram continuaram se desenvolvendo ao longo do tempo. As mais antigas também se referem aí às regiões da Eurásia, que se destaca Sidom, Tiro e Biblos no Líbano e Vinares na Índia, e também as capitais de Damasco na Síria e Atenas na Grécia. Tá? São as cidades mais antigas. E aí nós temos uma imagem que representa Atenas, cidade milenar da Grécia, em 2018. Bom, meus amores, finalizando a nossa videoaula de hoje, tá? Foi um prazer falar com vocês ainda sobre esse texto, tá? Que vocês se dediquem a fazer os exercícios, enviar as atividades, tá? Enviar as fotos das atividades, participem das aulas. Aqueles alunos ainda que não entregaram as avaliações do primeiro bimestre, por favor, façam essa entrega, tá? Que nós estamos em período de fechamento. E qualquer dúvida estarei no privado, tá? Que Deus abençoe a todos. Em breve nós estaremos todos juntos, tá bom? Até a próxima.